Olá pessoal, tudo bem? Então, antes da gente começar esse momento de reflexão e de aprendizado que é a nossa palestra, eu queria pedir um minutinho da atenção de vocês, tá bom? Para fazer um pedido para vocês. Como todo mundo sabe, nossa SEEB, a Sociedade de Educação Espírita da Bahia, ela é mantida pela doação de nossos sócios, nossos colaboradores e também dos eventos que a gente realiza na casa, além da livraria, da nossa lanchonete. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, nossas atividades presenciais estão suspensas há praticamente um ano. Então, eu queria pedir que vocês possam nos ajudar nesse momento, contribuindo com qualquer coisa para que a gente possa continuar mantendo a nossa casa, a nossa sede, as nossas atividades e esperando em Deus que em breve possamos estar todos juntos, novamente, reunidos aqui presencialmente. Aí você se pergunta, George, como é que eu posso colaborar? É simples, aqui mesmo nesse vídeo está aparecendo agora as informações de como você pode fazer sua doação. Se não conseguiu por aqui, não tem problema. Procura qualquer um de nós nos nossos grupos de WhatsApp. O importante é colaborar, não é não? Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes. Muita saudade e até breve e boa palestra! Olá, amigas, olá, amigos da SEEB, nossa Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia. Eu sou Ivan César e mais uma vez estou aqui, para a gente falar sobre Espiritismo, continuar nos nossos trabalhos doutrinários da maneira que nos é possível nesse instante de pandemia. Hoje, dia 1º de maio, né, é o Dia do Trabalho, o famoso Dia do Trabalho. E claro, não poderíamos falar de outro tema que não fosse a lei do trabalho, já que ela é uma das 11 leis morais. Agradecendo, claro, ao convite que mais uma vez me foi feito pela direção da casa, Caterine, Mireia, e rogando sempre a Jesus que eu possa ser digno, não apenas de ter atendido ao convite, mas também de falar em seu nome. Vamos iniciar então com uma prece de abertura, como recomenda a boa prática espírita, e a partir daí passemos então a desenvolver o tema. Para que possamos estar o máximo possível reunidos em um único pensamento, vamos então fazer a prece que Jesus nos deixa, como prece dominical, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Lei de trabalho. Se nós formos fazer uma análise, eu diria, social nesses primeiros instantes de trabalho, primeiro nós precisamos fazer uma distinção aqui entre trabalho e emprego. Trabalho é qualquer ação realizada com uma finalidade. E aí, para o trabalho, nós não temos uma distinção se o trabalho é bom, se o trabalho é ruim, se o trabalho vai ser bem feito, se o trabalho será mal feito, enfim. Trabalho, eu diria, num dizer mais simples, eu diria que trabalho é qualquer ação que você faça. O emprego, que é o que algumas pessoas confundem, aí é uma outra história. Emprego é um trabalho remunerado, né? É quando uma empresa
ou um órgão te contrata para que você exerça determinada função. E aí, ao final de cada período, pré-estabelecido em um contrato, você receba o valor, né, ajustado para isso. E o emprego ele tem algumas regras que precisam ser cumpridas pelos chamados empregadores. Hoje, no nosso país, nós temos visto uma dificuldade muito grande para se conseguir os empregos, né? Eu diria não, os dados estatísticos mostram que não há emprego para todo mundo. Hoje, pelo menos os dados mais recentes que nós temos aí, são mais de 14 milhões de desempregados no nosso país, para uma população de 220 milhões, e aí você retira a população de jovens, onde o emprego não é permitido, né, de crianças e jovens, e você retira aí a população de idosos que já se aposentaram ou que não tem mais força de trabalho suficiente. Então você reduz essa população total de 220 milhões para um grupo menor, muito menor, e dentro desse grupo menor você tem 14 milhões de desempregados. Estou falando dos desempregados, aqueles que não têm emprego, mas há também os chamados desalentados. Quem são os desalentados? Eles não se colocam na classificação de desempregados. Desalentados são as pessoas que já desistiram de procurar um emprego. E aí é um outro grupo de pessoas também com a quantidade razoável, milhões de pessoas no nosso país. Somando desempregados e desalentados, eu posso dizer que estão todos numa grande categoria que se chama de desesperados. São pessoas que procuram uma fonte de renda, que muitas vezes tentam colocar comida nas suas mesas, tentam pagar as suas contas e não conseguem, porque não tem de onde tirar. Tem uma mosca abusada voando por aqui, mas eu garanto a vocês que eu tomei banho, viu, gente? Eu tô limpinho, tá tudo certo por aqui, mas não sei por que essa mosca resolveu aparecer agora. E o barulho dos animais, vocês acho que já estão até habituados. Quem já assistiu alguma palestra gravada minha, seja de manhã, de tarde ou à noite, eles sempre dão um jeito de participar. Mas, voltando a falar do trabalho do emprego, lá na era Vargas, né, Getúlio Vargas, nós tivemos, eu diria, talvez a maior revolução trabalhista da nossa época, porque foi na era Vargas que nós pudemos montar um livro de regras para essa relação empresa e empregado, que é a consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT, que é baseada no tratado italiano, o chamado Pacto del Lavoro, Pacto de Trabalho, que dá regras, né? A jornada máxima de trabalho, a questão do salário mínimo, o que pode e o que não pode em relação à saúde ocupacional, essas coisas todas. Mas o que temos visto, principalmente de 2 anos para cá, 2 anos e meio, quase 3 anos para cá, é um esvaziamento dessas regras que protegem o trabalhador, protegem o empregado. Só para fazer aqui uma observação importante: todo empregado é um trabalhador, nem todo trabalhador é um empregado. Então a CLT, ela dá norte não apenas às empresas, como aos empregados, sobre os direitos, deveres e obrigações de cada um. Agora, na pandemia, a coisa tem se agravado mais, né? Recentemente vimos aí uma matéria jornalística falando da situação das empregadas domésticas, que não faz muito tempo passaram a ter direitos trabalhistas. Isso é recente, isso é de 10 anos para cá, e olhe lá se já tem 10 anos. E aí o que é que aconteceu na pandemia? Algumas famílias, algumas pessoas que ainda, de alguma forma, estão voltadas ao regime
escravocrata, né? O regime de aproveitamento da mão de obra de quem quer que seja, não pagando aquilo que é o justo pelo trabalho executado. Elas pegaram as suas empregadas e empregados domésticos, essas famílias, e colocaram num verdadeiro cárcere privado. Prenderam essas pessoas dentro das suas casas, impedindo que retornassem para as suas famílias para ver os seus familiares, sob a justificativa de que precisava de alguém para fazer as coisas dentro de casa. Aí uma opinião muito pessoal, muito particular, que ela até extrapola um pouco essa questão de relação de trabalho. Eu acho verdadeiramente o fim da picada, eu acho uma tragédia moral uma pessoa depender de outra para comer. Como assim, Ivan? Não entra em minha cabeça. E eu já sou um homem de 40 anos, então, e já venho refletindo sobre isso há muito tempo. Mas não entra em minha cabeça que alguém não tenha a capacidade de, dentro da sua casa, ela se dirigir à cozinha e preparar um café da manhã, um almoço ou um jantar. Isso não entra em minha cabeça. Gente que não sabe fritar um ovo, gente que não sabe fazer um arroz, não entra em minha cabeça. Eu penso que saber cozinhar, e isso, vejam, eu não estou aqui me referindo a mulheres, como muitas vezes as pessoas interpretam dessa maneira. Eu estou me referindo ao ser humano, seja homem, seja mulher. Talvez pelo fato de eu ter tido uma criação para ser independente, a mim soa muito estranho, muito mesmo, quando eu vejo alguém dizer assim, eu não sei cozinhar. Você não querer fazer é uma coisa, é uma escolha sua. Agora, não saber cozinhar, limpar uma casa, varrer, fazer uma faxina, gente, isso realmente é algo que, enfim, na minha cabeça não entra. Então, termina sobrando para essas pessoas, para as empregadas domésticas, que normalmente são mulheres, né? Que também precisam do emprego, mas que, infelizmente, em boa parte das nossas famílias, aqueles que contam com o serviço de uma empregada doméstica, elas são praticamente escravizadas. Nós vimos aí a declaração polêmica do famoso, né? Famoso é uma ironia da minha parte, mas do marido da cantora Ivete Sangalo, quando ele dá uma entrevista dizendo que toda a responsabilidade de ter levado o coronavírus para a família dele foi da empregada doméstica, porque empregado, você sabe, né, palavras dele, empregado, você sabe, né, tem essa coisa de dar folga. Que coisa, então ele está achando ruim o empregado ter direito à folga. Enfim, mas não vamos focar aqui nesse tipo de gente desconectada com qualquer senso de humanidade. E para quem acha que eu estou exagerando, depois vejam o pedido de desculpas dele e vejam se não foi pior do que do que as coisas que ele falou na entrevista. Mas vamos seguir aqui com o nosso trabalho. Como eu comecei dizendo, lei de trabalho é uma das leis morais do Espiritismo. É uma das leis morais que a doutrina espírita nos apresenta. E eu separei apenas duas questões, de outras tantas que eu poderia trazer aqui, para começarmos a debater um pouco mais essa lei de trabalho que os Espíritos explicaram a Kardec e Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. A primeira delas é a questão 674. Kardec pergunta assim, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E a resposta dos Espíritos é, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, ou seja, não é a necessidade do trabalho que é lei da natureza, é o trabalho que é lei da natureza. E tudo que é lei pressupõe uma necessidade. E a civilização, continuam os espíritos, obriga o homem a trabalhar mais,
porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Vejam que aqui não há uma resposta voltada às questões, ou melhor, não há uma resposta voltada meramente às questões espirituais. Os espíritos já começam a levar aqui para um direcionamento social do trabalho. Porque eles começam, é como se eles dessem duas respostas em uma só. Na primeira parte eles dizem assim, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui a necessidade, ponto. Você, eu, qualquer um de nós precisa trabalhar. Se é, como se diz popularmente, de carteira assinada ou não, é uma outra história. Aí nós estamos falando de emprego. Aqui nós vamos falar agora de trabalho, já que já fiz, penso eu, as distinções necessárias entre uma coisa e outra. Então, nós precisamos trabalhar. E já já vamos ver as possibilidades de trabalho. Aí na segunda parte da resposta eles dizem assim, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Aí já partimos para um campo da subjetividade. Por exemplo, você acha que você precisa de um carro para se locomover melhor. Nós temos o serviço de transporte público, que sabemos aqui na nossa cidade não é lá essas coisas. Aliás, está muito longe de ser qualquer coisa. Inclusive aumentaram agora a passagem, né? No momento de pandemia, no momento que as pessoas estão perdendo renda, no momento que muita gente não tem o que comer, ainda colocam 20 centavos na passagem do ônibus e do metrô. Nossa, Ivan, mas 20 centavos não é nada. Tá bom. Não vou entrar nesse debate aqui, não. Então, nós temos o transporte público. À exceção do transporte público, você poderia optar, por exemplo, sei lá, por uma bicicleta e enfrentar aí os riscos do trânsito da nossa cidade, que também não é nada agradável. Ou você pode se deslocar a pé, né? Andando a gente chega em qualquer lugar. Como vai chegar, quando vai chegar, é uma outra história. Mas que nós podemos chegar, podemos. Mas você define que você precisa de um carro para se locomover melhor. Seja para ir para o seu trabalho, seja para deixar seu filho, sua filha na escola, o que quer que seja. O motivo não importa. O fato de você decidir precisar de um carro abre um leque enorme de possibilidades. Qual é o problema disso? É nós buscarmos, entre aspas, possibilidades que não estão ao nosso alcance. Se você precisar de um carro, você pode, por exemplo, comprar um carro usado, um carro seminovo. Mas aí tem gente que ganha salário mínimo, ou às vezes nem isso ganha, quer um carro, não vai poder pagar. Outros que ganham pouco mais do que isso e já quer um carro importado. Aí é o que os espíritos dizem. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Veja, a pessoa tem necessidade de um carro. Depois de fazer todas as análises possíveis, ela chega à conclusão de que necessita de um carro. Mas necessitar de um carro usado, de um carro seminovo, de um carro zero, de um carro importado, aí já vem dessa confusão que a civilização, a sociedade muitas vezes nos impõe. E nós, imersos nessa confusão toda, a gente termina abraçando causas que nunca vamos conseguir dar conta. Pergunta 675. Por trabalho, essa é a que realmente vai dar ensejo a tudo o mais que eu vou falar aqui. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Ou seja, eu só posso considerar trabalho aquilo que eu faço utilizando a minha ação material, utilizando a minha força, utilizando o meu pensamento. Por trabalho eu só posso considerar o emprego, aquilo que me traz algum retorno financeiro. É só isso que é trabalho? Pergunta Kardec.
E a resposta dos espíritos, eu não dá para mostrar aqui para vocês, mas eu coloquei em negrito e em letra vermelha, que era para dar bastante destaque. Os espíritos dizem assim, não. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, os espíritos dizem não. O espírito trabalha assim como o corpo. E aí vem a frase que ela arremata tudo isso que eu falei aqui até agora. Desde lá, quando comecei a falar de trabalho, emprego, de desempregado, desalentado, desesperado, até agora. Os espíritos dizem assim, toda ocupação útil é um trabalho. Se essa ocupação útil ela é espiritual ou material, é uma outra história. Sendo material, se ela é voluntária, gratuita ou remunerada, é uma outra conversa. E justamente pegando esse gancho da resposta 675, é que eu preparei esse material para a gente debater aqui, né? E baseei em uma obra que eu acho muito interessante mesmo. Quem já leu, certamente, acredito eu, vai concordar comigo. Quem não leu, eu sugiro a leitura. É uma obra da benfeitora Joana de Ângeles, que ela dá o título de Leis Morais da Vida. O que é essa obra? Joana de Ângeles simplesmente pega as 11 leis morais que estão lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos e ela destrincha essas leis morais, trazendo alguns textos para cada uma dessas leis. Por exemplo, lei de trabalho, que é a que a gente vai debater aqui, Joana traz 6 textos, se eu não me engano, sobre lei de trabalho. E são nesses textos, ou melhor, e foi nesses textos que eu coletei material para que a gente possa debater aqui a lei de trabalho não sob o aspecto material, ou melhor, não apenas sob o aspecto material, mas também e talvez principalmente sob o aspecto espiritual. Então, a obra Leis Morais da Vida, no capítulo Lei de Trabalho, é o segundo capítulo, Lei de Trabalho, ela é a base para essa nossa conversa de agora. E Joana começa um dos textos, eu fiz um recorte aqui, né? Eu pensei algumas frases de todos os textos que eu falei, desses 6 ou 7 textos baseados na lei do trabalho que Joana escreve nessa obra. E a primeira frase que eu trago aqui é quando ela diz assim: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, corrigindo as imperfeições e disciplinando a vontade. Trabalha e ora. Quando Joana começa, já no seu primeiro texto sobre lei do trabalho, a falar, a puxar para o trabalho e a oração, ela já está direcionando a nossa ideia para o trabalho espiritual. Porque pensem, imagine que você tenha o melhor trabalho sob os aspectos materiais que você já pensou em ter na vida. Se aquele trabalho não tiver um sentido para você, se ele não tiver um significado para você, se você não tiver uma motivação para todos os dias acordar, se organizar, se arrumar, sair da sua casa para ir para aquele melhor trabalho do mundo, dando uma razão a isso, de nada adianta. E tudo isso são questões íntimas, assim como a oração. Então, quando Joana diz que o trabalho ao lado da oração é o mais eficiente antídoto contra o mal, ela está falando sobre um aspecto muito geral, com perdão da redundância, sobre os aspectos materiais, sobre os aspectos espirituais. Porque o mal que pode nos abater, o mal que pode nos visitar, ele está nas duas esferas da vida. Ou alguém aqui acha que uma geladeira vazia não é um mal?
Ou alguém aqui acha que a pessoa que não tem motivação para nada na vida não é um mal? Aliás, uma coisa que aprendi, e para mim ficou muito clara a época da faculdade e do curso de especialização, de pós-graduação que fiz. Muita gente acha que salário, valor, é o que efetivamente motiva um empregado. Pode até motivar realmente você ganhar um aumento salarial, pode até lhe motivar, mas num período muito curto de tempo. Como exemplo disso, vejam aí jogadores de futebol, só para dar um exemplo. São pessoas, claro, estou aqui falando dos 20%, não, dos 2% mais afortunados, né? Os jogadores brasileiros, por exemplo, que jogam na Europa e jogam nos grandes times do país. Quantos deles não estão desestimulados? Mas eles ganham milhares de reais por mês, alguns até milhões, e não sentem motivação para o trabalho. Então a motivação ela vem de fatores internos, vem dos reconhecimentos, das condições de trabalho, do sentido daquilo que você está fazendo, enfim. E isso vale tanto para um lado da vida como para o outro. E quando Joana fala em corrigir as imperfeições e disciplinar a vontade, aí sim ela já está falando muito mais de um trabalho espiritual. Porque imagine uma pessoa que todos os meses na sua conta cai uma quantia milionária. Milionária talvez seja exagero meu, mas caem lá milhares de reais na sua conta, todo final de mês. Se a vida dela não tem um significado, não tem um propósito nobre, com certeza aquele dinheiro será usado para coisas que vão lhe aprisionar e vão lhe complicar ainda mais os dias. Como a gente já anda cheio de complicações, mesmo não procurando, termina sendo uma escolha de cada um. Mas Joana também chama a atenção para algo, aliás, aqui eu preciso fazer uma distinção, aliás, deixa eu ler a frase primeiro e depois eu faço a distinção. Joana diz assim, o momento mais perigoso para para as nossas atividades, para os nossos propósitos, é o momento do ócio. Ou seja, do não fazer, do não ter o que fazer. Ela diz que nem é o momento do sofrimento e nem o momento da luta, mas o momento do ócio. Minha avó, minha desencarnada avó, costumava dizer que cabeça vazia é oficina do demônio, oficina do diabo. É verdade. Mas qual é a distinção que eu gostaria de fazer aqui? Talvez algum de vocês aí, que esteja assistindo esse trabalho, talvez tenha feito faculdade de administração, como eu fiz, ou de algum outro curso que tenha dado acesso a materiais, por exemplo, do autor italiano Domenico De Masi. O pessoal do marketing também conhece isso. E Domenico De Masi, ele tem um conceito muito interessante, inclusive escreveu um livro sobre o assunto, que ele chama do ócio criativo. O que é que Domenico chama do ócio criativo? Por exemplo, tenho certeza que com vários de nós aqui isso já aconteceu. Você está lá na sua jornada de trabalho, você está lá nas suas atividades e de repente se depara com uma situação que você fica ali quebrando a cabeça, pensa de lá, pensa de cá, pede opinião e a solução não chega. Aí no dia seguinte a mesma coisa, você vai dormir pensando nisso, no dia seguinte não, hoje eu vou resolver e tenta nada e não resolve. Aí chega o final de semana, aí você se reúne ali com seus familiares no almoço familiar, vamos descer aqui no Play, vamos andar de patinete. Aí pega seu filho, pega sua filha, vai andar de patinete. Do nada, eureka! Chegou a solução daquele problema que você levou 2, 3, 4 dias, meses, anos, não conseguia resolver e quando você não estava pensando nele, aí chegou a solução. Esse é o tal do ócio criativo, que Domenico De Masi explica. É aquele momento de você desconectar das questões do trabalho, o trabalho material,
para a partir daí fazer o cérebro respirar, fazer a criatividade respirar e já já chega a solução do problema. Então, o ócio do não fazer é diferente do ócio de fazer algo diverso, de fazer algo que não estava ali na jornada. Então, o sofrimento e a luta, eles nos levam a um aprendizado, nos levam são provações, muitas vezes, que nos levam a outros patamares. O ócio não, nesse sentido aqui que Joana está trazendo. Então, Joana diz assim, a vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio, a natureza nunca para. Lembra daquela frase de Jesus? Que Deus continua criando até hoje, Deus nunca parou. O movimento é lei universal em tudo presente, diz Joana de Ângeles. Tudo está em movimento, tudo está em progresso. Nesse momento em que nós estamos aqui conversando através desse canal de comunicação, seja YouTube, seja Instagram, seja Facebook, e até esse instante as possibilidades que nos foram dadas foram essas, com certeza absoluta, alguém está trabalhando para aprimorar essas plataformas que estamos usando agora. Na natureza, a mesma coisa. Ou vocês acham que a criação divina, ela não vai, ela vai correr atrás, vamos dizer assim, dessas mudanças climáticas que tem, por exemplo, a participação do homem? A gente termina criando muitas vezes resistências a vírus, bactérias, essas coisas todas que a gente tem por aí, que não estavam na nossa programação inicial, mas que numa adaptação, eu posso chamar de um improviso, não improviso levando para o lado pejorativo da coisa, se é que existe lado pejorativo no improviso, mas no improviso de atacar uma nova necessidade com novas propostas. Aliás, toda vez que fala em improviso, eu lembro, eu gosto muito de música erudita. No meu carro tem um pendrive com mais de 200 músicas de vários autores diferentes. E quem conhece música erudita aqui já deve ter ouvido falar nos improvisos da família Strauss. E eu ficava pensando assim, aí uma vez eu vi uma apresentação de um rapaz, um jovem espírita uruguaio, me foge o nome dele agora, mas ele é filho de Henrique Baldovino, que já desencarnou há acho que 3 ou 4 anos, enfim. E ele, antes de se apresentar ao piano, ele disse assim, eu vou tocar agora um improviso de Johann Strauss. Aí eu ficava pensando, meu Deus, se é improviso, o improviso não sai na hora? Como é que ele conseguiu escrever a partitura de um improviso? Aí, conversando com ele, é que ele foi me dar todas as explicações ali. Então, nós estamos improvisando o tempo todo, né? Isso também é trabalho. Como os espíritos disseram lá em cima, toda ocupação útil é trabalho. Então, cada momento, sabiamente aproveitado, adiciona produtividade na nossa sementeira de esperança. Trabalho. O trabalho de boa procedência em qualquer direção, Seja o trabalho íntimo, seja o trabalho em relação ao próximo, que não deixa de ser um trabalho íntimo também. Ele produz felicidade e paz. Desse trabalho, nós nunca vamos nos arrepender. E claro, como sabemos que é algo que não tem valor financeiro, não tem valor monetário, não devemos esperar recompensa por isso, nem a recompensa da tão famosa, da tão falada gratidão de quem quer que seja. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu lembro de uma ocasião muito interessante que eu estava com um grupo de pessoas, a gente aí pelas ruas fazendo determinado trabalho, e no último atendido, vocês devem conhecer ali a Praça da Sé, aquela saída do elevador Lacerda, que tem a prefeitura de um lado, do outro lado tem o Palácio do Rio Branco.
E aí, andando por ali, por aquelas ruas, eu vi que à distância você não consegue distinguir muito, né, o que há ali, mas eu vi um monte, né, uma espécie de um embrulho na porta do Palácio Rio Branco. Aí imaginei que ali fosse uma pessoa enrolada para se proteger da noite, né? E aí fui lá, fizemos ali o atendimento e era o último. Nos deslocávamos para retornar aos carros, e aí, enquanto ia me deslocando, um amigo espiritual se apresenta, aparece, e dentro de algumas coisas que falou, diz assim: agora você está se tornando um cristão. Nossa! Mas agora, só agora, quer dizer, antes eu não era cristão, estou na doutrina espírita desde 2004. Não tem, claro, não tem tanto tempo assim, trabalhando mesmo de 2007, 2008 em diante. Mas eu achava que eu já tinha alguma caminhada, né? Disse, não, agora você está se tornando um cristão. Ele me disse os motivos porque daquela afirmação. E eu entendi perfeitamente. Era o trabalho nobre. Não o trabalho nobre apenas pelo outro, mas o trabalho nobre por mim também. Porque sobre o outro, nós não temos responsabilidade. Nós podemos estender a mão, nós podemos ajudar, nós podemos entregar uma quentinha, nós podemos entregar um cobertor, nós podemos falar algumas palavras para aquela pessoa, dar um passe, entregar uma água fluidificada, tudo isso está no nosso alcance, mas só conseguiremos fazer se o outro permitir. E a permissão dele e dela não é responsabilidade nossa. O nosso trabalho principal é, acima de tudo, conosco. Quem conseguiu compreender algo da doutrina espírita até agora, com certeza já percebeu isso. Aliás, eu quero fazer uma menção aqui a uma postagem que eu vi recentemente de um palestrante que também faz palestra aí para vocês, Diego Neves. Ele colocou lá em um dos seus stories no Instagram uma questão mais ou menos voltada a isso, sobre esse trabalho de autoconhecimento, de autoburilamento, de autoaperfeiçoamento. Porque alguém fez alguma pergunta lá para ele e aí ele falou sobre a distinção, né, do autodescobrimento e a partir daí da reforma íntima. Nas palavras de Diego, você só parte para a reforma íntima depois do autodescobrimento. O que é o autodescobrimento? É você olhar para você, perceber os seus vícios e as suas virtudes. E a partir daí, aí vem o processo de reforma íntima, trabalhar para potencializar as virtudes e para eliminar os vícios. Eu achei muito interessante essa colocação dele e achei que está de acordo com a proposta da doutrina espírita. Então, o trabalho do bem, segundo Joana, ele não apenas engendra o progresso, ele não apenas oportuniza o progresso, mas institui a paz. Estamos trabalhando no bem? Aliás, os espíritos dizem lá, né, em o Evangelho, não basta não fazer o mal. É necessário trabalhar o bem, é necessário fazer o bem. Então, não podemos jamais nos esquecer de que nós somos seres em eterno trabalho. Estamos aqui para trabalhar. Porque não existe aquele que não precise progredir. Aquela. E em toda parte, em todos os reinos do nosso planeta. Os reinos que digo, os reinos da vida, né? Os reinos biológicos. Mas você tá incluindo aí os minerais também, Ivan? Não necessariamente como o trabalho de modificação, porque não são, obviamente, como todos nós sabemos, não são portadores de vida, então não tem movimento. Mas eles servem muitas vezes de instrumento para o nosso progresso, mas na maioria das vezes nós precisamos do apoio do mundo mineral, do reino mineral. Quem aí assistiu, por exemplo, o filme
radioatividade. Confesso a vocês que não gostei do filme não, mas a história é muito interessante, né? A descoberta do rádio e do polônio pela cientista, pesquisadora, 2 vezes ganhadora do Prêmio Nobel, Marie Curie. Então, trabalhar significa progredir, de forma mais acelerada, de forma mais lenta, mas progredir sempre. E aí, para a gente encerrar o nosso trabalho, o tempo é curto e ele é muito acelerado. Às vezes a gente vai se empenhando, não, a gente vai mergulhando aqui em uma ou outra reflexão, quando vê já passaram 10 minutos na velocidade da luz. Você pensa que falou 1, falou 10. Joana diz assim: multiplica pelo trabalho e pela ação benéfica todos os bens de que disponhas, do corpo, da mente e do espírito. Lembram da parábola dos talentos? Lembram dela? Eu acho que ela é uma figura de linguagem das mais importantes para entendermos o valor do trabalho. E quando Joana de Ângeles nos fala para multiplicar pelo nosso trabalho e pela ação benéfica, sempre importante salientar, trabalhar necessariamente não significa fazer o bem. Tem gente que trabalha para fazer o mal, infelizmente. Mas quando Joana nos fala sobre trabalhar pela ação benéfica, multiplicar no trabalho na ação benéfica todos os bens que estão à nossa disposição, os bens do corpo, os bens da mente, os bens do espírito, Joana está falando de crescimento integral. Porque para o nosso estágio, para a nossa necessidade, um não vai sobreviver sem o outro. Cuidai do corpo e do espírito. Nem apenas do corpo, nem apenas do espírito, mas dos dois ao mesmo tempo. E tendo a mente como um meio de comunicação espiritual para interagir com o que está aqui ao nosso redor, que nós possamos trabalhar para seguir em frente, fazendo dos nossos dias verdadeiros exemplos, não para o outro, não para o agente externo, mas exemplos de vivência digna para nós mesmos. Porque o outro pode não reconhecer, não está nas suas obrigações. Mas quando nós temos o nosso reconhecimento de que temos feito tudo o que é possível para sermos pessoas melhores, isso aí ninguém nos tira. Ninguém nos tira. Então, os meus parabéns a todos nós que somos trabalhadores do espírito e da matéria. E que possamos, não vou dizer comemorar, porque talvez tenhamos pouco a comemorar no sentido material da coisa, mas utilizar essa data como uma grande reflexão, né? Do trabalho, da forma como nós nos entregamos ao trabalho nos nossos dias. E para encerrar, eu vou aqui fazer uma prece, que é das preces que eu realmente costumo repetir, porque para mim depois de Jesus, é a figura cristã mais simbólica que me afeta, que é Francisco de Assis. Então eu vou deixar aqui como prece de encerramento a sua rogativa a Jesus pelo trabalho íntimo. Quando ele faz a sua súplica, dizendo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado.
compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, é desencarnando que se vive para a vida eterna. Os meus agradecimentos a todos e a todas que acompanharam até agora, em especial a direção da casa pelo convite, e que Jesus nos abençoe a todos.